Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 5 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Almir Vieira pode voltar à Câmara de Vereadores a partir da próxima segunda-feira. Termina o prazo para convenções partidárias e a campanha eleitoral começa em menos de 2 semanas. E em menos de um ano, Procon registra mais de 20 milhões com superendividamentos em Santa Catarina. Mais de 50 sugestões são registradas em consulta pública do Prêmio Herbert Rollets de Incentivo à Cultura. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Depois de alguns dias de tempo mais firme, o calor volta a ganhar força em Blumenau nesta quinta-feira. O sol aparece amanhã durante boa parte do dia, mas à tarde a combinação do calor com a umidade favorece pancadas de chuva isolada com trovoadas. Já no fim da noite, a aproximação de uma frente fria aumenta o risco de temporais isolados. Na sexta-feira, a chuva ainda pode marcar presença durante a madrugada. Depois, o tempo melhora rapidamente, o sol volta a aparecer e o restante do dia será de poucas nuvens. Mas a estabilidade dura pouco. No sábado, uma nova frente fria deixa o tempo instável com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. E no domingo, o cenário se repete com previsão de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A Câmara de Blumenau pode ter uma mudança na composição na sessão da próxima terça-feira. O vereador Almir Vieira, do PP, deve retornar ao cargo após o fim do período de 180 dias de afastamento preventivo determinado pela Justiça durante uma operação que investiga a suposta prática de rachadinha, lavagem de dinheiro e corrupção. Como não houve prorrogação da medida nem denúncia formal apresentada até agora, expectativa é que o retorno do parlamentar aconteça. A volta também pode impactar o processo de cassação, que segue suspenso por decisão judicial, e promete esquentar o clima político no legislativo blumenauense. Termina hoje o prazo para que partidos e federações realizem as convenções que oficializam os candidatos às eleições de outubro. Em Santa Catarina, a maior movimentação ocorreu nos últimos dias, com convenções estaduais que definiram nomes para o governo do estado, Senado e chapas proporcionais. Encerrada essa etapa, começa agora a fase de registro das candidaturas. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para encaminhar a documentação à Justiça Eleitoral, que vai analisar se todos os candidatos atendem aos requisitos legais. A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, quando passam a ser permitidos pedidos explícitos de voto e outras ações de propaganda. A propaganda gratuita no rádio e na TV terá início em 28 de agosto e segue até 1º de outubro. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e, se houver necessidade de segundo turno, será no dia 25 de outubro. Uma pesquisa inédita do Procon de Santa Catarina, em parceria com a FCDL,
mostra que o comércio catarinense deve ter um bom movimento no Dia dos Pais. O levantamento aponta que a maioria dos consumidores pretende comprar presentes e que o valor mais esperado para as compras coincide com a expectativa dos lojistas. A diretora do Procon de Santa Catarina, Michele Alves, fala sobre essa iniciativa e os cuidados que o consumidor deve ter antes de fechar negócio. Com o objetivo, como se fosse um radar de vendas, para medir o que o consumidor quer comprar e se vai comprar presente para o Dia dos Pais, e também a expectativa de venda dos comerciantes. E o que a gente constatou com essa pesquisa? Que sim, os consumidores catarinenses vão comprar presente para o Dia dos Pais, o ticket médio vai ficar entre 100 a 200 reais, e os produtos mais escolhidos vai ser vestuário e calçados, perfumaria e, por último, bebidas. Então, o objetivo é melhor informar o consumidor e também lembrar daquelas regras de política de troca quando for comprado o presente fisicamente, tem que verificar o prazo, o que pode trocar, e se for comprado de forma online, lembrando do direito de arrependimento. Essa é uma das pesquisas, mas vai ter outras assim como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e muitas por aí. O objetivo do Procon é melhor informar o consumidor catarinense. Procon de Santa Catarina também já atendeu 189 consumidores em situação de superendividamento, desde a criação do núcleo especializado em outubro do ano passado. Juntas, as dívidas passam de 20 milhões de reais. O órgão alerta que o número de pedidos de ajuda vem crescendo, com destaque para casos ligados às apostas online. A orientação é que quem não consegue mais pagar as contas sem comprometer despesas básicas, procure atendimento para buscar uma renegociação e reorganizar a vida financeira. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora,
visualize, declare. Decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance, que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, uma data que lembra um trabalho que muita gente nem percebe, mas que faz parte do dia a dia da população. Em Blumenau, a vigilância realizou cerca de 19 mil ações em 2025, entre fiscalizações, orientações e licenciamentos. O trabalho vai desde a inspeção em restaurantes, padarias e salões de beleza, até acompanhamento da qualidade da água e a fiscalização de clínicas, consultórios e hospitais. Além disso, o órgão orienta empreendedores e concede o selo de identificação sanitária para estabelecimentos que atendem às normas de segurança e higiene no momento da vistoria. A Prefeitura de Blumenau recebeu 57 sugestões da comunidade para ajudar a montar a próxima edição do edital Herbert Rollets, que incentiva projetos culturais aqui na cidade. As contribuições vieram de artistas, produtores culturais, agentes do setor e moradores, por meio de uma consulta pública encerrada no último sábado. Agora uma comissão vai analisar as propostas para verificar a viabilidade técnica, jurídica e financeira antes da elaboração do edital. A ideia é que a nova edição seja construída com mais participação da comunidade e atenda melhor às necessidades do setor cultural. Boa noite, Jorge. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, o time de Blumenau, do futsal Blumenau, volta à quadra daqui a pouquinho, 7h30 da noite, daqui a pouquinho 7h30, hoje quarta-feira, contra o Pato Futsal, na Vila Esportiva Bernardo Werner. A equipe do Blumenau Futsal está disputando a Talentos LNF, que está acontecendo na Vila Esportiva, na cidade de Blumenau. O Blumenau começou com vitória, né? Depois ontem venceu novamente a equipe do Magnus pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Marco, e agora então tem essa terceira partida, daqui a pouquinho, como eu comentei, 7h30 da noite, na Vila Esportiva Bernardo Werner. É de graça, tá, gente? Para você que quer acompanhar o jogo de futsal, ainda dá tempo, né? Acabando o jornal aqui do Jorge na TV Galega, você pode ir lá no Complexo Esportivo, que vai poder acompanhar essa partida. Terceira rodada até aqui, time de Blumenau venceu as duas primeiras que disputou. Jorge, ontem a Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela completa da Série C do Campeonato Catarinense de Futebol. 2 equipes desistiram, ficaram pelo caminho, e apenas 4 equipes vão participar da Série C do Campeonato Catarinense. O Caçador, o Porto, o Manchester e o Internacional, que no caso é o Inter de Porto Alegre. Desses 4, num primeiro momento, se tivesse mais times disputando essa competição, subiriam 2. Mas como são 4 times, vai subir apenas 1. Então, Caçador e Porto, os 2 jogos, né?
Eles vão acontecer no dia 20 de setembro, é a abertura da Série C do Campeonato Catarinense de Futebol, às 3 horas da tarde, tá? Então essa é a primeira rodada, deve ter, talvez tenha alguma mudança, enfim, mas está homologado, ontem a federação divulgou esses 4 times. Primeira rodada, tem Caçador e Porto e Manchester contra a equipe do Inter de Lages. São os 2 jogos, né? Lembrando que, como a gente comentou, são 4 times apenas. Lembrando que a Copa Santa Catarina, onde a gente vai ter Blumenau e também o Metropolitano, é para começar no dia 30 de agosto, um domingo, 3 horas da tarde, aqui no Complexo Esportivo em Blumenau, tem Blumenau contra Santa Catarina e o Metropolitano estreia fora de casa, lá no Aníbal Torres Costa, contra a equipe do Hercílio Luz. Rodada completa, num primeiro momento, toda marcada para domingo, 3 horas da tarde, dia 30 de agosto, mas aqui com certeza vai ter alguma alteração. Blumenau e Santa Catarina, Marcílio Dias e Joinville, Barra e Nação e Hercílio Luz contra a equipe do Metropolitano. Os jogos, lembrando que o Figueirense também, né, o Figueirense que folga na primeira rodada, o Figueirense também está participando da Copa Santa Catarina, que dá vaga para a Série D do ano que vem e também para a Copa do Brasil. Jorge, grande abraço a você, uma ótima noite de quarta-feira a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre as novidades no diagnóstico, tratamento e prevenção do Parkinson. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na Churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a Margit Mafra. Ela é presidente da Associação Viva Parkinson, para falar com a gente, trazendo algumas novidades de um encontro, um congresso mundial em que ela participou recentemente.
Margit, muito obrigado pela tua participação. Jorge, eu quem agradeço novamente pelo espaço, e é sempre bom falar, né, sobre Parkinson, especialmente quando a gente traz aí bastante novidade. Há 3 meses você esteve no Arizona participando de um congresso mundial. Quais são as novidades que você traz de lá em relação a avanços no tratamento, diagnóstico e até prevenção do Parkinson? Esse Congresso Mundial de Parkinson reuniu os maiores especialistas, os neurocientistas, né, que estão unidos então para estudar o Parkinson, que é uma doença tão complexa, é um grande desafio de saúde ainda, né? E o que o Congresso trouxe de novidades então? As pesquisas estão avançando, é o momento que a gente mais tem pesquisa sobre Parkinson em várias vertentes, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento, né? E especialmente terapias voltadas para modificar a progressão da doença. Então, o que nós temos de novidades? Está sendo desenvolvida uma vacina contra a alfa-sinucleína, que é associada à degeneração dos neurônios. Esses agregados de alfa-sinucleína é que provocam a morte dos neurônios dopaminérgicos. Então, com o desenvolvimento dessa vacina, o objetivo é fazer com que não se acumulem mais esses agregados e consigam então frear a progressão da doença. Outra coisa que está se fazendo é buscando biomarcadores para diagnosticar precocemente a doença, porque hoje não existe um teste, um exame, né, que possa diagnosticar, olha, deu positivo, você tem Parkinson. Os exames, eles mais servem para descartar outras patologias. Então, com esses biomarcadores, fica muito mais fácil ter um diagnóstico precoce e começar, então, né, o quanto antes o tratamento. Inclusive, biópsias de pele estão sendo estudadas, porque na pele também tem agregados de alfa-sinucleína nas pessoas com Parkinson. Outra novidade são novos medicamentos, né, para tratar os sintomas do Parkinson com menos efeitos colaterais. Então, tem vários medicamentos já em fase 2, fase 3, né, que vão aumentar, então, esse arsenal de tratamento da doença. Uma coisa muito legal, que inclusive já foi aprovado aqui no Brasil, enquanto estava lá no Congresso, a Anvisa aprovou aqui no Brasil, foi a bomba de infusão de levodopa. Porque o que acontece, Jorge? As pessoas precisam do Prolopa, que é a dopamina, que tomam via oral, mas precisa chegar lá no intestino para ser absorvida e voltar lá no cérebro e fazer o efeito. E muitas vezes, com o avançar da doença, ela já não faz mais o efeito, o tempo de efeito que deveria. E aí precisa mais medicação e mais medicação. E a bomba de infusão, ela já vai direto na corrente sanguínea e permite, né, então, ao médico controlar essa titulação da dose conforme as necessidades do paciente. Então, para quem tem doença mais avançada com flutuações motoras, essa bomba de infusão vem ajudar bastante no tratamento. E aí foi falado também do RAIFO, que é um procedimento de ultrassom, né, ondas de ultrassom microfocalizadas que fazem uma lesão na região do cérebro, e elas são muito específicas para quem tem os tremores, né? Então elas são mais indicadas para quem tem os tremores, tremor essencial, o tremor do Parkinson. Nem todo paciente é indicado, mas também é uma possibilidade de tratamento. Outra coisa que foi falado no congresso é o DBS, que é a estimulação cerebral profunda. A cirurgia do Parkinson agora está vindo com mais tecnologia de precisão, com alvos mais específicos, e uma coisa muito legal é que ela pode ser controlada em tempo real, conforme também as necessidades do paciente. Então, é um DBS adaptativo, que ele vai colocando o estímulo lá no cérebro conforme as necessidades do paciente. Se ele está dormindo, menos estímulo. Se ele vai para uma
atividade física, mais estímulo. Então esse DBS adaptativo também, a previsão é que chegue no Brasil este ano ainda ou no próximo, né? E é um tratamento assim muito mais personalizado, muito mais individualizado e que pode trazer muito mais benefícios. Outra coisa que foi falado muito no congresso foi sobre a terapia de células tronco, né, que começou lá no Japão, um pequeno estudo onde eles fazem esse transplante de células tronco no cérebro e essas células se transformam em neurônios que produzem a dopamina. Os estudos são muito promissores, já tem outros centros também fazendo esses estudos e eu acho que logo logo então nós teremos aí muitos resultados positivos com relação às células tronco. Além disso, foi falado uma coisa que não é novidade, mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Que os estudos cada vez mais têm mostrado que a atividade física, que o exercício físico é realmente a terapia que mais tem poder de modificar o curso da doença. Então, realmente, para você controlar os sintomas, para você conseguir frear essa progressão da doença, a atividade física continua sendo a terapia mais eficaz. De que forma você volta desse congresso depois de acompanhar todas essas novidades, todos esses estudos? A gente pode dizer que o futuro do tratamento, da prevenção do Parkinson, prevê avanços significativos? Com certeza, nós temos aí um futuro muito promissor, né, de pesquisas, de tratamento. Existe um movimento mundial também de prevenção, né, contra esse crescimento da doença. Então, acho que nós teremos ainda muitas novidades promissoras para os próximos anos. Sempre quando a gente fala do Parkinson, Margit, as pessoas lembram de alguém com tremores. E talvez aí esteja o grande problema, porque as pessoas associam a doença talvez apenas aos tremores. Isso pode ser perigoso? Com certeza, Jorge, né? O Parkinson ele vai muito além dos tremores. Existem mais de 40 sintomas associados ao Parkinson, não só sintomas físicos, motores, mas sintomas não motores, aqueles sintomas invisíveis que muitas vezes impactam ainda mais na qualidade de vida dos pacientes, né? Como distúrbios gastrointestinais, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, dores, fadiga, comprometimento da fala, da deglutição. Então tem uma série de sintomas não motores que às vezes são muito mais graves. E o tremor nem sempre é o tremor do Parkinson. Existe uma doença muito parecida que se chama tremor essencial, que é só tremor, né? E o Parkinson é um tremor de repouso, nem todos tremem. Muitas vezes a rigidez, a dificuldade na marcha é realmente o sintoma que mais compromete. E essa novidade que você falou, apresentada no congresso, sobre um diagnóstico um pouco mais preciso, mais precoce, com poder de identificação da doença com mais assertividade, né? Isso pode revolucionar tudo isso? Com certeza, porque quanto antes você tem o diagnóstico, né, você tem possibilidades, primeiro, de mudança de estilo de vida, de uma adaptação da sua convivência, de buscar recursos e estratégias, né, para tratar cada sintoma. Então, o prognóstico, a sua convivência com Parkinson vai ser muito melhor. Porque muitas vezes quando o diagnóstico é tardio, já existe uma perda muito grande, né, dos neurônios dopaminérgicos, já existe um comprometimento motor maior. Então, para a gente reverter isso é muito mais difícil do que a gente fazer esse tratamento preventivo já desde o início. Bom, enquanto os avanços ainda não chegam, a Associação Viva Parkinson vai mantendo suas atividades, buscando levar informações, como a gente está fazendo aqui, orientar, chamar atenção para essa doença que muitas vezes é silenciosa e pode passar despercebida, né? Sim. A percepção vir só lá na frente, quando já pode estar em um estado avançado.
E nesse sentido, a associação trabalha também realizando eventos para buscar recursos para poder levar a cada vez mais pessoas essas informações. Como a feijoada beneficente, né? Sim. Realizada neste mês, que foi mais uma vez um grande sucesso. Sim, realizamos a nossa primeira edição da Feijoada Beneficente, conseguimos vender aí 850 tickets de feijoada, que nos possibilitou então trazer recursos, né, para que a gente possa manter e continuar com as nossas atividades, com as nossas ações, com os nossos eventos. Agora teremos aí os jogos em setembro lá em Joinville, então precisa de deslocamento, precisa de hotel, né? E a Viva Parkinson então vai proporcionar isso aos seus integrantes. Além disso, Jorge, no dia 5, na semana que vem, nós retornamos às nossas atividades na FURB, né? Que nós estamos em recesso por conta do recesso da FURB também, e convidamos então, né, profissionais de saúde, pessoas que tenham Parkinson ou alguém que se interessa pela causa para conhecer o nosso trabalho. Nós temos encontros 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta, a partir das 14 horas no ginásio da FURB, com muita atividade física, atividades sociais, com muito afeto, com muito acolhimento. E toda a comunidade é convidada para conhecer o nosso trabalho. Setembro, você já falou, em Joinville, segunda edição dos Jogos de Parkinson, né? Você já disse também que nesse encontro do Congresso Mundial já foi falado muito sobre como a atividade física é importante no tratamento dessa doença, e os jogos mais ainda, porque ele une, além da atividade física, a integração, a convivência, e que as pessoas acabam se animando ainda mais. Com né? certeza. Foi falado muito isso no Congresso, né? Que existe muita informação, muita literatura científica comprovando os benefícios da atividade física, mas faltam boas experiências para que as pessoas com Parkinson vivenciem e tomem o gosto pela atividade física. E os jogos vão ao encontro disso, né? É uma oportunidade para vivenciar várias modalidades esportivas de forma divertida. O objetivo do evento não é a competição, é a participação, é a inclusão e a integração entre, né, pacientes, profissionais de saúde, familiares. Então é um evento incrível, é um evento único no mundo, que teve uma repercussão mundial, onde nós apresentamos nesse Congresso Mundial de Parkinson lá no Arizona. Margit, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho com a associação. Obrigada, Jorge. Muito obrigada. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.